Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal de contabilidade, finanças e investimentos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se declara ações no seu imposto de renda. E para quem aí começou a investir em 2020 e não sabe como fazer a declaração do imposto de renda, então eu vou mostrar aí as principais dúvidas sobre como fazer a sua declaração. E sem enrolação aí, bora para a tela do computador aí que eu vou mostrar para vocês então. Você tem que se questionar o seguinte: o somatório das suas operações no mês teve lucro? Se não, você preenche o prejuízo naquele mês. Se sim, se o somatório das suas operações no mês teve lucro, sim. Então, você vendeu mais que 20 mil naquele mês? Se não, você vai declarar em uma ficha em rendimentos isentos e não tributáveis. Porém, se você vendeu mais que 20 mil no mês, sim, você vai ter que declarar na aba Operações Comuns. Então vamos aqui para o programa da Receita Federal. Eu estou utilizando o programa do ano passado, porque a Receita ainda não liberou o programa deste ano, mas normalmente é liberado ali na última semana de fevereiro, ou ali logo no início de março. Mas normalmente não costuma, o layout não costuma mudar, muda pouquinho as coisas e geralmente, então vocês não vão ter problemas com relação a declarar ações. Suponhamos então que você no último ano comprou ações da Vale 3. E suponhando também que você já preencheu sua identificação de contribuintes, dependentes e mais as outras informações que você precisa, você vai então para a aba Bens e Direitos. Você clica em Novo, você vai em código 31, ações, inclusive as provenientes de linha telefônica. Isso era quando, muitos anos atrás, as companhias telefônicas ainda distribuíam ações e era comum se comprar ações naquela época de linhas telefônicas. Você tem que marcar que esse é sua, né, do titular ou do seu dependente, no caso se for um filho ou um dependente. E aí, suponhamos então que nós compramos 1.000 ações de Vale 3 a um preço de 50 mil. Você vai precisar preencher o CNPJ. A forma mais fácil que você tem de preencher é você então pode ir, por exemplo, no Google, digitar o ticker da empresa que você comprou. Você coloca Vale 3 Bovespa, por exemplo. Você tem que entrar no site da Bovespa mesmo, tem que se certificar que é o bvmf.bmf Bovespa, se certificar que você está no site correto. Você clica aqui, então logo aqui vai aparecer o CNPJ, você se certifica que é o ticker de negociação que você está utilizando, Vale 3. Você seleciona aqui o CNPJ, dá um copiar, volta lá para o programa do imposto de renda e Ctrl V, colar. Aí está o CNPJ. Quais informações que você vai preencher aqui em discriminação? Então, supostamente nós compramos 1.000 ações de Vale 3 a um preço médio. Você tem que sempre declarar o preço médio. Um preço médio de R$50. Se vocês tiverem dúvida com relação ao preço médio, eu posso fazer outro vídeo depois para mostrar como se calcula, no caso, se vocês fizeram essas operações em diferentes períodos de tempo, e então isso vai afetar diretamente o preço médio. E a corretora a corretora a qual você fez a compra, por exemplo, corretora XP, certo?
Então temos aqui digamos que você comprou no ano passado, você vai deixar ali a situação do ano anterior vazia e você vai declarar aqui o montante total da sua compra. Isto dá um OK, perfeito. Então você já declarou em bens e direitos a sua quantidade de ações, o seu preço médio. E agora, outra dúvida bem comum, suponha que ao longo do ano passado, no caso, você recebeu dividendos. Dividendos sempre vão ser isentos, ele já vem isento quando você recebe ele. Então você vai na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, vai em Novo. Aqui o tipo de rendimento, você vai selecionar o código 9, lucros de dividendos recebidos, o beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, no caso ali é a Vale. Você dá um Ctrl V, você já tinha copiado o CNPJ e colado. Nome da fonte pagadora, você pode voltar lá no site e simplesmente copiar aqui o nome da empresa. Copiar, volta ali para o programa da Receita, colar, nome da fonte pagadora, Vale S.A. Suponha aí que você recebeu R$1.000. Preenche, dá um OK, tá certo aqui, ó. Então já vai aparecer aqui lucros de dividendos recebidos, fonte pagadora Vale S.A., tipo de beneficiário você o titular e o valor total R$1.000. Agora suponha que você recebeu ao longo desse ano juros sobre capital próprio, que é uma outra forma da empresa estar remunerando seus acionistas. Você vai então na aba Rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva. Você vai em Novo e você vai selecionar o tipo de rendimento, código 10, juros sobre capital próprio. Você vai fazer o mesmo esquema, preencher o CNPJ. Vamos lá, pegar o CNPJ aqui da Vale. Já vai aparecer automaticamente o nome da fonte pagadora, Vale S.A., porque você já preencheu. Suponhamos que você recebeu R$2.000 ao longo de todo o ano de 2020. 2.000, OK. Certo. E aí está, se você comprou durante o ano de 2020 e manteve até 31/12 de 2020, você vai fazer desta forma. Agora, suponha, tá, que você... Vamos fazer uma outra suposição. Então, você já tinha comprado ela no ano de 2019, tá? Aqui, então, você imagina que é 2019 e aqui 2020, só porque o programa não está atualizado. Você já tinha feito essa compra no ano de 2019. E no ano de 2020, você fez a venda com lucro. Você vendeu quando as ações... Você vendeu 1.000 ações ao preço médio de R$80. Então, em 31/12 de 2020, você não teria mais essas ações, certo? Porque você vendeu ao longo do ano de 2020. Então, você vai zerar a sua posição em bens e direitos. Dá um OK aqui. Você zerou. Tá? Como você fez uma operação de 80 mil, no caso, então, lembrando daquela regrinha lá, que operações acima de... Suponhamos que você fez em uma venda única. Então, se dentro do mês você vendeu mais que 20 mil, você vai ter que declarar nesta aba aqui. Renda variável. Você vai em operações comuns day trade. Abrindo essa aba aqui, você observa então que aqui você tem todos os meses de operações que você fez. E temos aqui operações comuns e operações day trade. Operações day trade são aquelas feitas dentro de um mesmo dia e operações comuns são
quando as operações são realizadas em um dia e finalizadas em outro. Então, o que não for feito no mesmo dia, não for day trade, vão ser operações comuns. Então aqui temos mercados à vista, ações, ouro, outros ativos financeiros fora da bolsa. Nós estamos falando de ações. Então você fez uma venda de 1.000 ações a R$80 de Vale. Então o seu lucro foi, você pagou 50 mil por elas, o seu lucro foi de 30 mil. E como você movimentou 80 mil dentro daquele mês, aqui você preenche os 30 mil, que é só, você vai preencher só o lucro aqui nessa aba, certo? Aí você vai arrastar para baixo, até embaixo aqui. Ó, vai aparecer aqui resultado líquido do mês. Então, ó, a líquida a pagar 15% nas operações comuns, imposto devido R$4.500. Você vai ter até o mês seguinte para fazer o pagamento. Até o último dia do mês seguinte para fazer o pagamento desses R$4.500. Então aqui, suponha-se que você já tenha pago a sua DARF, você só vai preencher aqui porque você já pagou, certo? Aí você vai preencher aqui imposto pago e vai dar um OK. Outra coisa interessante a se observar é na sua nota de corretagem, sempre quando você faz uma venda, você vai ter imposto de renda retido na fonte, no mês. Então é interessante você guardar as suas notas de corretagem, você vai precisar, além de fazer o seu controle, dos seus investimentos, você vai precisar para esse tipo de informação aqui. Então, suponhamos que na sua nota de corretagem, quando você fez a venda, a Receita já fez o IR retido na fonte no mês de R$50, por exemplo. Então, você preenche aqui nesta lacuna, você vai ver então que o seu imposto a pagar já foi menor, por exemplo. No caso ali, você vai pagar só o imposto devido, então. Você tem que sempre controlar isso, certo? Suponhamos agora que você teve um prejuízo, certo? Então você teve um prejuízo no mês que você vendeu. Você tinha 1.000 ações de Vale a R$50 e você vendeu 1.000 ações de Vale a R$45. Então você teve um prejuízo de R$5.000. Então no mercado de ações à vista você preenche R$5.000. Aqui embaixo você vai ver que você não vai ter nenhum imposto a pagar. E lembrando sempre também que os prejuízos você pode carregar até o momento que você tenha um lucro, para que você possa abater então o imposto de renda devido daquele lucro. Então suponhamos que no ano anterior você já vinha carregando prejuízo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai preencher esse prejuízo? Quando você for preencher janeiro, você vem aqui até o resultado negativo do mês anterior. Então digamos que você já tem um prejuízo de R$10.000. E aquele prejuízo ele vai sendo acumulado, ó, prejuízo a compensar sempre para os meses seguintes, até você ter um lucro para ser abatido daquele prejuízo. E assim vai indo, e aí sempre o seu imposto a pagar vai ser menor se você já tiver prejuízo. Ele vai compensar. Certo? Essas são as principais dúvidas. Se vocês ficaram com alguma dúvida a mais, comenta aqui embaixo para que eu possa ajudar. Se você gostou também, dá um like aí, compartilha com seus amigos para esse vídeo chegar em mais pessoas. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!